Hoje farei o vídeo como prometido a vocês, falando sobre como a pessoa, principalmente a criança autista, pode sofrer na vida em comparação com uma pessoa neurotípica. Eu me chamo GB, o autista. Nesse vídeo eu falarei para vocês sobre uma coisa que aconteceu na minha vida com a minha irmã. Um abuso sexual quando ela tinha 11 anos e hoje ela tem 12. Com as pessoas que ela mais confiava. A nossa mãe, Michele de Souza, e a nossa avó, Maria de Lourdes. Então, gente, não é porque ela é autista que aconteceu isso com ela. Ou seja, vou explicar melhor. Não é que não vai acontecer com uma criança neurotípica, mas a criança autista é mais fácil manipulá-la. E isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então, começando a história agora, é o seguinte. Todo fim de semana, ou seja, sábado e domingo, eu e meu pai buscávamos a minha irmã para passar o final de semana com a gente. Até que em um final de semana, ela disse que não queria voltar para casa da minha mãe, Michele de Souza, e minha avó, Maria de Lourdes. Aí o meu pai perguntava o porquê. Só que ela não falava. Ela enrolava. Aí acabou que ela foi, do mesmo jeito. Aí na semana seguinte, ela arrumou um escândalo, com muito choro, dizendo que não queria voltar para lá, porque a minha avó estava batendo nela. Então, realmente, a minha avó, Maria de Lourdes, ela tem um histórico de maus tratos com a minha irmã, porque a minha avó estava batendo nela, e por isso ela não queria ir. Aí, então, a gente deixou ela dormir na nossa casa e levou ela para lá no dia seguinte de manhã, às 6 horas, por ela estudar de manhã cedo. E a minha mãe, Michele de Souza, ela já estava com a cara de ressaca e arrumou muita confusão com o meu pai por ter levado ela só no dia seguinte. E então, já na terceira semana, ela ainda não queria ir. Aí o meu pai perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Aí ela tinha falado: sim, minha mãe me levou em um bar, onde apareceu uma amiga dela. Elas ficaram bebendo. E depois de um tempo que a amiga dela saiu, a minha mãe caiu bêbada no chão do bar e dormiu por ali mesmo. Eu não saí de perto dela. Tinha um cachaceiro, um bêbado, que estava mexendo comigo, me chamando para sentar no colo dele. E o dono do bar brigou com ele por causa disso. Aí ele parou. Só tinha ovo e bala para comer. Quando a gente ficou sabendo disso, a gente já ligou para Michele de Souza, minha mãe, para saber o que estava acontecendo, já repassando as coisas para ela. Mas então, ela ficou em toda uma encenação e uma forma de sonsa por causa disso. E ficando apavorada, essas coisas. Aí a minha irmã rebatia no telefone, sem hesitar. Então, aí a Michele de Souza simulou que a maçaneta tinha dado problema e que a porta tinha emperrado. Ou seja, quando ela foi para o banheiro, ela acabou ficando presa lá. Então ela passou um contato dizendo ela que estava perto dela para abrir a porta para ela. E depois não tivemos mais contato. E então
a minha avó, quer dizer, nós fomos para casa da minha avó, a Maria de Lourdes, lá para explicar o caso, repassando tudo também. Ela defendeu a filha, dizendo que se isso acontecesse, ela saberia muito antes que a gente, por causa da fofoca que rola. E que isso não tinha pé nem cabeça. Então, o meu pai desacreditou do que a minha irmã estava falando, porque, né, gente, é uma coisa muito absurda. Mas a gente ainda ficou naquela, por causa do histórico da mãe. Então, ele desacreditou da menina e chamou a atenção dela, na frente da avó e minha. Ela ficou toda desconcertada. E então, ela provavelmente deve ter parado e pensado que não podia contar as coisas para mais ninguém, porque as pessoas que ela mais tinha confiança, uma era o pai, que não estava acreditando no que ela estava falando, e a outra era a mãe, que estava a explorar ela. E então, a gente estava acostumado a buscar ela na sexta-feira, quando a minha mãe, Michele de Souza, já tinha voltado do serviço, ou seja, por volta das 18 às 19 horas. E às vezes sábado, mas se não fosse quando ela não estivesse trabalhando, era quando ela já saía do trabalho, mesmo horário. Mas então, esse outro sábado que eu vou falar agora, ela estava trabalhando. Aí a minha avó, Maria de Lourdes, ela ligou pro meu pai às 11 horas da manhã, coisa que ela nunca tinha feito. Ela tinha dito que era para buscar ela, que eles tinham uma conversa séria para fazer. E antes da Michele de Souza, minha mãe, chegar. Só que eu não tinha ouvido a ligação. Aí nós fomos lá buscar ela. Aí chegando lá, tava meu tio-avô, Davi. Então ela falou que era para eu e minha irmã ir para a casa de trás, que era a casa da Michele. Porque a casa da Michele era de trás e logo ali na frente era a casa da Maria de Lourdes. Porque era conversa de adulto. Então fomos, eu e minha irmã. Eu não estava ciente de nada. Aí, uma hora eu vejo no telefone, tem registro de tentativa de ligação, de chamada de vídeo da minha mãe, Michele de Souza. Então eu, na inocência, eu fui e retornei ela. Aí ela perguntou, aonde vocês estão? Eu falei, na sua casa. Aí, em 10 minutos, em menos de 10 minutos, ela já estava lá e já perguntando o que eles estão falando de mim. Eu ainda na simplicidade falei, não sei, mãe. Aí ela foi lá, eles pararam a conversa, aí nós fomos embora. Aí chegando na nossa casa, o meu pai deixou a minha irmã assistindo televisão e me chamou para o quarto para conversar. E me contou qual foi a conversa, o diálogo que teve entre os três. Meu tio-avô Davi, minha avó Maria de Lourdes e o meu pai. Foi o seguinte, a minha avó Maria de Lourdes falou, pegue a sua filha e não devolva para a Michele, porque ela não nasceu para ser mãe. Então, meu pai foi sem entender nada, já estava pegando a mochila dela. Ela tinha dito que as roupas dela, que ela tinha, já estavam ali. Aí, antes, o meu tio-avô Davi completou. Faça o que a Lourdes está falando. A Michele não nasceu para ser mãe. E caso o contrário, se você devolver ela,
melhor que pode acontecer é a sua filha aparecer grávida aqui dentro de casa. Isso no melhor das hipóteses. E no pior, você vai ter a notícia que ela estará numa pedra do IML. E no dia seguinte, a gente perguntou para minha irmã tudo o que estava acontecendo, a gente garantiu que ela ia ficar com a gente, e como ela está até hoje, isso já faz 11 meses, então ela foi contando, mas contando aos poucos. Por que aos poucos, gente? Então ela estava sendo muito ameaçada pela avó e pela mãe. Aí ela foi contando pra gente pouquinho a pouquinho, por medo ainda, mesmo estando com a gente. E hoje a gente sabe de tudo. Gente, eu me desculpo por estar muito nervoso. Então é que, falando do que acontece com a nossa família, deixa a pessoa nervosa mesmo. E então, sobre o que minha irmã falou, sobre os abusos pela Michele de Souza, a mãe dela, eu deixarei para o próximo vídeo, que senão vai ficar muito grande. E nele eu falarei sobre o que essa mulher, Michele de Souza, fez com a minha irmã, com o apoio da mãe dela, Maria de Lourdes, que inclui dopar, vender com exploração sexual e outros detalhes que eu falarei no outro vídeo. Então, gente, compartilhe esse vídeo para essa informação chegar em mais gente. E eu vou encerrando por aqui. É isso, é nóis.